professores, professoras desse Brasil, muito obrigada por estarem aqui conosco, muito obrigada por estarem me recebendo aí na casa de vocês, que agora é assim, né? A gente recebe em casa. Sejam todos e todas também muito bem-vindos à minha casa, é com satisfação imensa que eu os convido nesse momento para tomar um café. Esse curso que a gente vai fazer, vai falar para você como fazer uma prova nota 10. E eu peço a você que fique aí até o final. Você deve estar se perguntando assim, eu faço prova desde que o mundo é mundo. E agora veio uma pessoa ali, que eu não sei nem quem é, me ensinar a fazer uma prova melhor. Não, não preciso disso não. Se liga, me dá um voto de confiança. Gasta 5 minutos aí da sua vida, que você vai descobrir em 5 minutos o tanto de coisa importante que a gente tem para trazer e de novidades para vocês. Entenda a avaliação passo 1. São pouquinhos passos, cara, e vai valer a pena. O primeiro passo. Entenda a avaliação como instrumento de medida. Cara, isso é forte. Mas a gente precisa entender que a avaliação é um instrumento de medida. Vamos um exemplo aqui. Vamos supor que você queira comprar uma estante para a sua televisão, né? Você está na rua e você quer comprar essa estante. Aí você liga para o seu esposo, ou para a sua esposa, enfim, ou para sua mãe, enfim, para quem você quiser, imagina aí. E aí você liga e diz o seguinte, me diz aí o tamanho da televisão para eu poder comprar uma estante que caiba a nossa televisão, né? Aí você ligou, fez essa ligação e a pessoa não tem fita métrica na hora e diz o seguinte, seguinte, dá tantos paus, sei lá, dá 4 paus, 6 paus, 10 paus, aí você vai com essa medida. Quando você for comprar essa estante, tem muita chance dessa estante não caber ou ficar sobrando muito do que você queria para a sua televisão. Por quê? Porque o palmo da pessoa que mediu lá não é igual ao seu palmo, por exemplo, tampouco o palmo do vendedor da loja. Então, quanto mais eficiente for o instrumento de medida que ela utiliza para medir o tamanho dessa televisão, melhor será o resultado. O que eu estou querendo dizer com isso? Continuemos aqui. O que eu estou querendo falar com isso? Eu estou dizendo que se eu pegasse uma fita métrica e dissesse, por exemplo, que tem 10 metros de medida, tem 2 metros, que tem 1 metro, essa estante para sua televisão certamente viria num tamanho adequado. Ponto. O que a gente precisa entender sobre isso? A avaliação é um instrumento de medida. E se é um instrumento de medida, quanto mais eficiente for esse teu instrumento de medida, mais qualificadas serão as tuas respostas. E eu costumo dizer aqui ainda, quantas vezes você dá aquela aula fantástica, por exemplo, você deu uma aula fantástica, a aula era muito boa, você sabia que você dominava o conteúdo, e aí, você usou a melhor metodologia, você percebeu os alunos entendendo tudo, e aí, cara, chegou na hora da avaliação e os alunos não foram tão bem quanto você esperava. A primeira coisa que você pensa é o seguinte, cara, é porque esses meninos não estudam. Ou, assim, gente, será que aquela metodologia que eu usei era mesmo a mais eficiente? Ou, às vezes, a gente pensa assim, já sei, o problema foi porque eu trouxe tal aspecto por mais tempo do que esse aspecto do conteúdo programático. Gente, o problema pode não ser nenhuma dessas situações, o problema pode estar no teu instrumento de medida. Se o teu instrumento de medida não medir de forma eficiente, você não tem como identificar se o teu problema está na metodologia, se o problema está no aluno que realmente não estudou, se o problema é aquele recurso tecnológico que você fez uso que não foi tão eficiente. Enfim, gente, é por isso que a gente precisa entender que a avaliação é um instrumento de medida. E quanto mais qualificado for teu instrumento de medida, mais você terá respostas precisas sobre esse momento. Tá, agora vem o passo 2, que é muito importante. Faça um bom diagnóstico. Agora preste atenção, que aqui é quando eu gosto de levantar até uma hashtag, sabe, sobre isso. Não existe melhor diagnóstico, né, pedagógico, melhor modelo matemático do que o professor que está aí, do que você que está aí. A gente tem, sei lá, os modelos matemáticos como a teoria de resposta ao item, a teoria clássica dos testes, mas ninguém substitui o professor. E eu vou dizer por quê. Mas antes disso, eu vou pedir para vocês fazerem um bom diagnóstico. O que é um bom diagnóstico? Você precisa identificar aquelas questões que são fáceis, médias e difíceis. Mas fáceis, médias e difíceis para quem, Luzia? Para aquele público que você vai avaliar. Lembrando o quê? Então, sei lá, todo professor, eu sou professora também, a gente tem tipo um banco de questões de prova, onde a gente já tem ali separado, que a gente vai utilizar nas nossas avaliações. Pega esse teu banco e separa. Essa questão é fácil, essa é média, essa é difícil, a dificuldade da questão.
Mas aí você faz isso pensando naquela turma. Lembrando que, muitas vezes, por exemplo, você é professor, sei lá, da primeira série do ensino médio A e da primeira série do ensino médio B. Mas há divergência entre essas turmas, né? Nem tudo, às vezes, que vale para a primeira... Ou seja, o que é fácil para a primeira série do ensino médio lá é série, tá, gente? O termo é série, o termo novo não é primeiro ano, a gente usa, mas o termo agora é série. Então, nem tudo que é fácil para a primeira série do ensino A, por exemplo, é fácil para a primeira série do ensino B. Então, você precisa ter esse cuidado aí de identificar. Tá, quando você identificar, então, primeiro passo, passo 1, entendi que a avaliação é instrumento de medida. Quanto mais eficiente for a minha avaliação, quanto melhor for o meu instrumento de medida, melhores respostas eu terei. Beleza. Passo 2, importantíssimo. Entenda, faça um diagnóstico lá nas suas questões. Ou seja, separe questões fáceis, médias e difíceis. Yes! Agora chegou onde eu gosto. Utilize a curva normal. Ah, Lucia, agora eu vou sair. Agora é a hora que eu vou sair dessa aula, porque, cara, eu não entendo nada de estatística. Quando eu vejo essa curva normal, esses percentuais já me dá uma tristeza, pois fica aí, que eu vou te trazer uma concepção bem diferente e eu me comprometo com isso para você. Terceiro passo, são 5 passos, gente, é muito tranquilo esse curso da gente, essa primeira etapa, 5 passos de forma muito simples. Tá, vamos lá. Primeiro eu vou dizer para vocês que curva normal entrou na moda. Infelizmente, aí, com a Covid, né, com a Covid-19, a gente ficava o tempo inteiro esperando a curva descer, né? Você ficava o tempo inteiro, a gente ficava lá assistindo a televisão, dia após dia, para ver essa curva chegar no pico. E por que a gente queria chegar no pico? Porque a gente sabia que quando chegasse no pico, isso ia descer. Então, o que a gente queria era que descesse o mais rápido possível. E a gente, às vezes, deixava de olhar que chegar no pico era dolorido, né? Chegar no pico era uma situação muito dolorida. Mas a gente ficava assistindo a televisão em busca desse pico. E agora gente, a gente vai assim, trazer um elemento completamente novo para vocês. Qual é esse elemento? O elemento é o seguinte, ó. Como é que você monta essa prova? Ah, Lucia, geralmente eu já sei como montar. Boto as fáceis primeiro, as médias lá no meio e as difíceis no final. Gente, desde que o mundo é mundo, a gente monta a prova assim. Primeiro as fáceis, depois as médias, depois as difíceis. E a nossa proposta agora, usar a curva normal para quê? Só para definir o número de itens, fácil, médio, difícil? Também. Mas não apenas para isso. Para que a gente possa fazer a distribuição, vamos lá, passo 4. Distribua essas questões em blocos. Vamos lá. De um modo geral, você pode fazer adaptações aí, tá? Mas esses 10 questões eu vou dividir em 2 blocos, tá? A primeira questão, aquela muito fácil, eu vou colocar no bloco. Bloco 1. Fácil, aí eu coloco uma questão média, uma média, uma média e uma difícil. Foram quantas questões aqui? 5 questões. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E o bloco 2 eu vou dividir da mesma forma. Fácil, médio, 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 difícil. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou organizar minha prova de 10 questões da seguinte forma. Olha aí, ó. Fácil, eu vou organizar minha prova de 10 questões da seguinte forma. Bloco 1 e bloco 2. Ou seja, eu começo com a questão fácil do bloco 1, venho para a média. Aí, vamos lá. Matheus começou a fazer a prova. Tá fazendo a prova aqui. Ele começa. Vou fazer. Opa, fácil, hein? Deu certo? Aí ele vai pra média, aí média. Aí um ele faz, outro ele não faz. Outra ele, caraca, isso que eu consegui fazer também. Aí ele vem pra difícil. Aí, então, minha irmã, nossa, que eu consigo fazer não. Só que logo depois dessa difícil, vem uma fácil. E isso motiva o Matheus a continuar fazendo a prova. A pelo menos querer dizer assim, eu vou ler o que tem até o final, porque chega nessa história da difícil, tá só lá no final. Então, isso muda ou não muda o jogo, Matheus? Tu entendeu? Tu gostou dessa forma? Conhecia? Ainda não. Conhecia não? Pois é, aqui até, olha aí, rapaz, o negócio aqui é bom, tô dizendo. E aí a gente vem com isso. Fácil, ou seja, a outra vantagem, você tem 2 provas. Como você tem 2 provas? Eu posso ter a prova bloco 1, bloco 2, e eu posso ter a prova bloco 2, bloco 1, ó. Distribuição em blocos. É isso que as avaliações externas fazem. É isso, por exemplo, que o Enem faz. Ele distribui as provas em blocos. Há uma relação entre esses blocos de distribuição, entre itens fáceis, médios e difíceis. É isso que o SAEB faz. É isso, gente, que o ENAD, que esses exames que trabalham com avaliações externas fazem. E o que eu estou dizendo para você aqui? Olha que coisa linda, é que você, professor, pode fazer isso também na sua sala de aula e ter
uma prova mais qualificada no que concerne a parte técnica dessa prova. E aí a gente vai para o passo 5. O passo 5, pode passar, o passo 5 é mais uma retomada aos passos anteriores, que é o efeito posição do item. Por que a gente que elaborar uma prova dessa forma, que eu montar uma prova dessa forma, faz com que ela seja mais qualificada de algum modo? Porque a gente precisa ter cuidado com o efeito posição do item. Quando um item ele é muito difícil e eu coloco ele para começar aquela prova, o aluno já desiste ali no início. Como o Matheus disse, ele não chega nem ao final do teste. Então, gente, por conta do cansaço, por conta do tempo de prova, a gente precisa se ligar ao efeito posição do item. Tem vários artigos aí que analisam o efeito posição do item e tal. Se eu fosse estudar a avaliação novamente, né, e eu fosse da área de matemática, da área de ciências da natureza também, eu ia estudar efeito posição do item para mestrado e doutorado, tá? Já fica a dica, porque tem poucos estudos no Brasil, tem vários estudos, mas são norte-americanos, pouquíssimos estudos no Brasil, e o Brasil tem essa necessidade de trabalhar o efeito posição do item. Por quê? Porque a gente tem um exame como o Enem, né, que seleciona aí diversos sujeitos, é a principal porta de acesso para a universidade, e ele muda os itens de lugar. Então é um estudo bem interessante, aproveito para deixar isso para vocês. Mas o efeito posição do item, ou seja, o aluno ele pode deixar de fazer o item, não porque não sabe, mas porque ele está mal posicionado. Então, assim, essas dicas que a gente dá aqui ajudam você a entender a importância, né, de trabalhar esse efeito posição do item. Tá. Mas vamos pensar o seguinte, vamos supor que você elabore sua avaliação lá com todos aqueles pré-requisitos que a gente disse, mas vamos pensar agora no miudinho. E se duas questões não forem claras o suficiente? De nada adianta eu ter um molde, né, bem elaborado e quando eu vou questionar para o meu aluno a minha questão, a minha pergunta, o meu item lá, eu gosto de usar esse termo item, depois vocês vão saber por quê. O meu item, ele não tem qualidade. Então, gente, o passo 6 é elaborar itens com qualidade pedagógica, tá? Mas aqui, de um modo muito simples, gente, há diferença entre item e questão. E eu não vou tratar essas diferenças aqui, mas um item ele é dividido em 3 partes. Quais são essas partes? O texto base, todas as informações, né, que vem aqui no item, seja ela um contexto ou uma própria figura, é o que a gente chama de texto base, tá? Anota aí. Dentro desse texto base pode ou não ter suporte. Às vezes tem suporte, que é essa figura e tal, mas pode não ter. E aí a gente tem o comando ou enunciado e as alternativas de resposta. Cada uma dessas partes tem uma funcionalidade. O texto base traz todas as informações necessárias para o aluno responder o item ou o sujeito avaliado. O comando, ele é uma pergunta ou uma frase completa, né? Então, nela, essas figuras são, não era para ter esse ponto final aqui não, tá, gente? Erro aqui. Essas figuras são, aí continua, um tronco de cone e um cilindro, um cone e um cilindro, um tronco de pirâmide e um cilindro, 2 troncos de cones ou 2 cilindros. Essa daqui, nesse caso, o comando é uma frase completa, onde as opções de resposta, elas complementam a essa frase. Por isso que não tem esse ponto, tampouco os 2 pontos. É como se eu estivesse completando. Essas figuras são um tronco de cone e um cilindro, um cone e um cilindro, um tronco de pirâmide e um cilindro. Aí tem o ponto final. Dentro do conjunto das alternativas, a alternativa correta a gente chama agora de gabarito, olha aí. E as erradas a gente chama de distratores, tá? Gente, e aí por que isso é importante? Para evitar problemas como os que eu vou citar aqui para vocês, tá? Olha isso aqui, isso é real, gente. Ó, olha a pergunta do professor. Complete com maior ou menor, né? Menor ou maior, enfim. Aí o que o aluno entendeu quando ele leu? Complete com ou. E ele, ó, achou 0,5 ou 3,2 ou, né? Então, assim, é para evitar essa situação. E a gente ri de situações como essa, mas a gente precisa entender, gente, nesse momento eu preciso chamar a atenção aqui, a gente precisa entender que situações como essa, avaliações assim, elas depõem contra o nosso trabalho. A gente faz o trabalho com tanta qualidade, a gente dá as nossas aulas com tanta qualidade, a gente prima por uma qualidade técnica, a gente tem cuidados metodológicos, mas quando eu elaboro um item assim, cara, eu tô depondo contra a minha habilidade de fazer provas de qualidade. Então, por isso que as técnicas de elaboração de itens são importantes. Eu trouxe um outro exemplo aí, pode passar. E aí eu queria compartilhar com vocês sobre esse exemplo aqui.
uma coisa muito íntima que aconteceu comigo nesse exemplo. Olha a sua volta e desenhe nos espaços abaixo exemplos de seres vivos e de seres não vivos. Aí o garoto desenhou seres vivos, seres não vivos. Ó. E aí a gente fica mas gente, percebam como essa aluna, ela foi inteligente, como a pergunta está mal feita, o comando não está claro, o que eu queria saber não está claro, não tem clareza, né? E aí a criança vem e responde isso. E aí por que eu disse que eu tinha uma situação muito íntima com essa avaliação aqui especial? Porque eu publico esses memes de avaliação na nossa página no Instagram, né? Pra quê? Pra chamar atenção, pro professor entender a necessidade dele de fazer um curso de técnicos de elaboração de itens, porque nós não aprendemos isso nas instituições, nós não aprendemos isso lá na universidade, nós não aprendemos isso nas nossas pós-graduações. No entanto, nós avaliamos diariamente. Aí vamos lá, vamos trazer à tona, porque a gente precisa descobrir isso, né? A gente precisa mostrar que isso precisa vir à tona. E aí, o que foi que aconteceu? Eu trouxe, né? Isso aqui é um meme da internet e uma pessoa entrou em contato comigo pelo direct. Professora, onde a senhora conseguiu aquela imagem? Aí eu disse, foi na internet. Ela insistiu, continuou entrando em contato comigo, eu dei meu WhatsApp, ela veio falar comigo. E aí ela me contou que essa imagem correspondia à prova da filha dela. A internet, né, disseminou. E aí ela me perguntou como é que essa prova foi parar na internet. E o mais triste disso é que deve ter sido o próprio professor que bateu foto lá e quis fazer um memezinho com a filha, de algum modo, com a criança, e de algum modo esse meme aí ficou na internet. Só que, na verdade, gente, quando eu elaboro uma prova assim, quando eu não sou clara com o meu comando, na verdade, a criança está sendo muito mais inteligente do que eu. A gente precisa entender isso. E é por isso que a gente quer aqui que você agora vá para a nossa próxima etapa, que consiste em fazer o desafio, né, participar do desafio, como elaborar itens, elabore itens de qualidade, torne seu elaborador de itens, ganhe dinheiro com isso. Se você ficar especialista nesse sentido, é muito provável que você receba dinheiro por isso. Inúmeras instituições contratam elaboradores de itens e nós fizemos tudo isso e sempre fazemos nessa ordem exatamente para oferecer para você, professor, que está aí na sala de aula, procurando uma outra forma de se posicionar, para que você possa fazer tudo isso de forma gratuita e online. Vou aproveitar e vou deixar um videozinho para vocês, passa aqui só para eu... tem esse ainda. Qual é a região onde predomina a caatinga? Aí o menino botou debaixo do braço. Gente, a caatinga, né, lá no Ceará é o dialeto. Caatinga é tipo, vixe, ô caatinga, ixi, tá fedorento, tá? E aí, gente, a gente fica com essa ideia. Então, mais um exemplo. Vamos lá, vamos finalizar, pode passar pro próximo. E aí, Luzia, se você pudesse, aqui é porque eu era loura, tá, gente? Agora eu mudei aqui. A pessoa, é ótimo que a pessoa se coloca no avatar, né? Lourinha, magrinha, né? Olho azul, né? Lógico, né? No avatar, minha irmã, pode ser quem eu quiser, tá aqui. Ó, Ana Hickman total. Aí, gente, bora lá. Luzia, se você pudesse dizer uma coisa para todos os professores do Brasil, o que é que você diria? Professores, façam um curso de elaboração de itens, e é esse curso que a gente tem aqui para oferecer para vocês, totalmente gratuito, também esse desafio, onde a gente vai até pagar pelo seu item, você vai se sentir valorizado. Então, vem com a gente.